Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Emmanuel vem comentar na lição 4 do livro Pão Nosso, antes de servir. Em companhia do espírito de serviço estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma essa verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos dos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho, homem, a casa planetária onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem, para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isso ocorre por conta do usufrutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim servindo na edificação moral de teus irmãos. A mensagem de hoje do Emmanuel vem basicamente trabalhar a ideia da lei do trabalho. E a lei do trabalho, vamos lembrar que na doutrina espírita, a gente vai encontrar logo no livro dos Espíritos, na terceira parte, nas leis morais, o capítulo 3 vai tratar da lei do trabalho como uma lei moral. E qual é a ideia que os espíritos passam para a gente? Em primeiro lugar, eles chamam atenção para a gente que todos nós somos espíritos, nós estamos usando esse corpo aqui, mas vai ter uma hora que esse corpo tem prazo de validade, vai voltar para a matéria. O que eu sou de verdade vai continuar a jornada. E a gente vem para cá, para esse corpo, por quê? Porque esse corpo vai fazer com que a gente experimente algumas sensações, algumas necessidades. Por exemplo, a gente vai sentir calor, frio, fome, sede. E essas sensações, elas vão tirar a gente da zona de conforto. A gente vai ter que saciar essas necessidades porque senão a gente vai estar sofrendo muito. Então a gente vai sendo obrigado a colocar em execução a lei do trabalho. Só que num primeiro momento a gente vai entender que a gente vai buscar a lei do trabalho sem o uso da inteligência. A gente está querendo saciar a nossa necessidade. Então a gente vai saciar em prejuízo dos outros, fazendo outras pessoas sofrendo, e fazendo outras pessoas sofrerem, a gente vai estar consequentemente fazendo a gente sofrer também. Até que chega um momento que a gente vai começar a usar a inteligência. Vai, peraí, por que eu estou sofrendo? Ah, é por conta disso? Então começa a utilizar a lei do trabalho da maneira mais correta, fazendo a coisa de maneira mais certa. Mas o Emmanuel começa a lição falando uma coisa maravilhosa, gente, porque essa frase é para a gente guardar. Né? Em companhia do espírito de serviço estaremos sempre bem guardados. A pessoa que está ocupando a mente dele com o trabalho não vai ter tempo para depressão, para síndrome do pânico, para transtornos psicológicos nenhum. Se ela estiver colocando a sua energia, sendo útil para as pessoas, utilidade, ela realmente vai estar entrando num caminho que é o caminho que importa para a gente aqui na Terra. E o Emmanuel vem chamar a nossa atenção, dizendo que a criação inteira nos mostra isso, desde os reinos inferiores até as mais altas esferas, né? A lei do trabalho está ocupando em todos os lugares. E ele vem chamar a atenção para a gente de uma coisa simples, partindo de coisas simples. Né? O Pai forneceu ao homem a casa planetária onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço nosso para iniciar um determinado trabalho. Por isso que a gente vê que é difícil até de catalogar os trabalhos que existem aqui na Terra, que são muitos trabalhos. Né? Aí o que acontece? Ele vem chamar a atenção também de uma coisa. Se a pólvora lhe foi doada, destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte ou semelhante, não é por conta, é por nossa própria responsabilidade, até a nossa culpa mesmo. Então ele vem chamar a atenção para a gente o seguinte, que a gente deve estar ocupando o tempo todo a nossa mente com o trabalho mesmo, mas vamos fazer aquela reflexão, em que meu trabalho
ele está fazendo a diferença na vida das pessoas, está sendo útil de alguma maneira, e até para mim mesmo está sendo útil também. Porque eu, por exemplo, eu sou músico. Eu vou ficar pensando, a minha música, o que que minha música está fazendo? Ela está servindo para fazer com que a pessoa relaxe da tensão durante a semana, da crise que a gente está vivendo, ou está servindo para agitar cada vez mais e trazer conceitos que não são nobres, conceitos que não são dignos? Para que está servindo? A gente começa a fazer essa análise, vamos começar a fazer essa análise para tudo mesmo, porque ele fala que isso acontece com muita frequência. A gente descobre a pólvora, serve para quê? Para estreitar o relacionamento entre os povos, abrir estradas, os túneis que a gente tem hoje, né? Aquelas explosões que tem para poder fazer a estrada por baixo da montanha. E aí a gente acaba usando a pólvora para poder estar destruindo a vida das pessoas. É a mesma coisa que vem acontecendo hoje com esses recursos tecnológicos todos da internet, por exemplo. A gente está usando a internet para quê? Para ficar trazendo agitações, discussões que só vão trazer agitação desnecessária para as pessoas, confusão, animosidade, ou será que a gente está fazendo postagens que realmente vão estar trazendo coisas boas para a gente? A gente tem que começar a pensar, agora, a partir de agora, o que eu estou fazendo com o meu trabalho, qual o trabalho que eu estou tendo, porque é trabalho, né? Acaba sendo trabalho. A gente usa a rede social, a pessoa pensa que é só lazer. Eu vou pegar no momento de lazer. Não, você está influenciando pessoas, você está enviando mensagens para as pessoas, e aquelas mensagens elas vão fazer alguma diferença. Então elas precisam também passar pelo crivo, da mesma maneira que Emmanuel fez a referência à pólvora aqui lá na década de 40. E olha que Emmanuel está falando na década de 40, numa época que a automação ela já vinha sendo discutida, e inclusive esse livro é anterior ao lançamento daquele filme Tempos Modernos pelo Charlie Chaplin, imortal Charlie Chaplin, e que ele vinha falando das máquinas tomando o lugar do homem. E hoje essas coisas estão acontecendo com muito mais força, inclusive o serviço público aqui no Brasil está ganhando, está perdendo cada vez mais a força, vai perder agora estabilidade, um monte de garantias que faziam com que a pessoa que não nasceu em berço de ouro, pelo menos se esforçasse através do estudo para ter uma segurança, para ter uma estabilidade, e agora estão acabando com essa estabilidade também. O que vai fazer com que cada vez mais o homem se dedique a esse trabalho e, dentro desse trabalho, procurando ser útil, ele procure encontrar a sua maneira de subsistência. Porque vamos pensar que as pessoas às vezes ficam procurando trabalhos que não têm muita afinidade, só com o interesse de ganhar um pouco mais para ter um pouco mais luxo, deixar luxo para a sua família, e acabam trazendo uma vida de muita complicação, de muito estresse no dia a dia, quando a gente tem uma frase maravilhosa que a gente guarda aqui dentro do coração, né? Se você escolher um trabalho que você ama, de verdade, você não vai precisar trabalhar um dia sequer. Aquilo ali para você vai ser lazer, vai ser descontração, e é assim que acontece comigo hoje. Eu posso dizer aqui, né, que a gente procura fazer, e faço realmente, mais de 90% das coisas que eu faço são coisas que eu amo fazer. Então isso vai trazendo para a gente qualidade de vida, e é o que a gente recomenda. Agora a gente fica buscando fazer, eu vou fazer isso só para ganhar um pouco mais e não gosto de fazer aquilo. Não, a gente está tomando um caminho só de transtornos daqui a pouco, só de trazer complicação para a gente. A gente tem que ocupar a nossa mente com o trabalho o tempo todo, a gente tem que estar policiando para saber se esse trabalho ele está fazendo o bem para a gente e também para as pessoas que estão ao nosso redor, e ao mesmo tempo a gente tem que estar buscando com esse trabalho fazer uma terapia para a nossa vida. Então a gente vai se dedicando a esse trabalho, pode começar hoje mesmo, e ele vem no final comparar com Jesus. Jesus, como é que Jesus passou entre a gente? Ele ficou o tempo todo servindo, examinamos a natureza, e depois ele fala a sua cooperação sacrificial, a natureza está servindo o tempo todo, e dá a sugestão para a gente. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Agora, se você não está impossibilitado, pode ajudar também na colaboração direta, na edificação moral através da palavra. Tem sempre como a gente ocupar o nosso tempo fazendo coisas que são boas.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.